Olá meus caros, sejam bem-vindos ao canal Exatasom. Primeiramente queria convidar você a curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal para receber as novidades que vão ser colocadas semanalmente aqui para você. Vamos para a nossa lista de exercícios e esta é uma lista que trata somente questões de Enem e é direcionada ou é concentrada no tema função do primeiro grau. Para você que se prepara para o Enem, essa não é só uma lista de exercícios, mas é uma boa revisão do tema função do primeiro grau. Vamos comigo para a nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: uma torneira gotejando diariamente é responsável por grande desperdício de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, a relação entre X e Y é... Vejamos então, pessoal. A questão pede a relação entre X e Y. O que seria a relação, professor? Quando a questão pede a relação, o que é que ela está querendo? Pessoal, quando a questão fala relação, ela está pedindo, em outras palavras, a função que relaciona. Como ela quer a relação entre X e Y, ela quer a relação que como ela está pedindo a relação entre X e Y, ela está pedindo, em outras palavras, a função que relaciona Y e X, ou X e Y. Muito bem, para a gente achar esta relação, pessoal, nós temos que pensar no seguinte: a relação está materializada, está desenhado aqui na forma desse gráfico. E perceba que o gráfico tem a forma de reta. Se o gráfico tem forma de reta, só existe uma função cuja representação tem como gráfico uma reta, que é a função do primeiro grau. Ou seja, a função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Quando ele pede a relação, pessoal, ele está pedindo a regra que liga os valores X e Y. E essa regra é representada por uma forma geral. Então, o que nós precisamos saber é qual é a forma geral desta função, que é uma função do primeiro grau. Como você já viu, a função do primeiro grau tem a forma geral y igual a ax mais b. Lembre comigo, olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma ax mais b, ou seja, y é igual a a vezes x mais b. A questão pede a relação. Pessoal, para determinar a relação da função do primeiro grau, basta encontrarmos os valores de A e B. Determinar a função do primeiro grau, pessoal, nada mais é que determinar o valor de A e o valor de B. E veja que é fácil, ó. O valor de B, você determina só lembrando da canção, que ela diz o seguinte, ó. Olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma x mais b, A é o coeficiente angular e que a função, corta o eixo y em B. Olhando para a função, o eixo y é cortado no ponto zero, aqui ó, na origem. Então, se ela corta y em zero, isso quer dizer, pessoal, que o b desta função, o resultado que nós tiramos disso aqui é o seguinte, que o b para esta função é zero, pessoal. Então, falta agora determinar o a. E para você encontrar esse tal a, o que você faz? Lembra da canção? Ela diz o seguinte, ó, e se você quer encontrar esse tal A, delta Y por delta X dividirá. Professor, mas eu não lembro, professor, o que é o delta Y e o delta X? Pessoal, delta Y é o crescimento em Y e delta X o crescimento em X. Para a gente encontrar delta Y e delta X é fácil, ó. Basta eu pegar dois pontos por onde a função passar, digamos que esse é o ponto A e esse é o ponto B, ó. E se você quer encontrar esse tal A, delta Y por delta X dividirá. Mas se você quer encontrar esse tal A, dois pontos sobre a função terá que encontrar. Eu tenho aqui ó, um ponto A, tenho as coordenadas X e Y desse ponto A, tenho um outro ponto B, as coordenadas X e Y do ponto B. Para eu encontrar o delta Y, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui ó, do ponto A para o ponto B, o crescimento em Y foi de quanto? O delta Y, pessoal, é isso aqui, ó. É o crescimento em Y. E o crescimento em Y foi quanto? Ela foi de 300 para 600.
eu posso fazer o seguinte, ó, o crescimento é 600 menos 300, que é 300. Eu poderia dizer diretamente, não é fácil de calcular que o ΔY igual a 300. Do ponto A para o ponto B o crescimento foi 300 em Y. E o crescimento em X, professor, foi quanto? Vejam bem, meus caros, ó, como é facinho. Ó. O ΔX, ou seja, o crescimento em X, eu vou pegar o valor final menos o valor inicial de X. Eu vou fazer o cálculo aqui do lado, ó. O ΔX vai ser o valor final do ponto B, que é 10, menos o valor inicial o valor final de X, menos o valor inicial de X, né? O valor X de B, que é 10, menos o valor X de A, que é 5, ó. 10 menos 5, que é 5. Conclusão, o meu ΔX é 5. Mas se você quer encontrar esse tal A, ΔY por ΔX dividirá. Mas se você quer encontrar esse tal A, 2 pontos sobre a função terá que encontrar. Muito bem, como é que eu vou calcular o A agora? O A é a razão, ΔY sobre ΔX. Veja comigo, então, como é que fica. Vamos aqui um pouco mais para a esquerda. O A eu sei que é a razão, ΔY sobre ΔX. Então, o A é o ΔY, que é 300, sobre o ΔX, que é 5. 30 por 5 dá 6, resta o 0, então a resposta é 60. O A, o coeficiente A, vale 60. A questão pede a relação que liga X e Y. Pessoal, como eu sei que o B é 0 e sei que o A vale 60, eu posso afirmar o seguinte, vamos considerar isso aqui uma primeira parte da questão, isso aqui é a segunda, né? A terceira parte seria substituir, ó, os valores da função. Eu sei que ela é uma função do primeiro grau da forma ax mais b, o y é igual ao a, que é 60, vezes o valor de x mais o b, que é 0. Pessoal, a gente costuma representar, quando o b é 0, a gente não representa ele. E a função fica assim, ó, y igual a 60x. Então, a função que liga y e x é a função y igual a 60x. A resposta é o item C. Muito bem, pessoal, só reforçando. Relação e função tem basicamente o mesmo sentido. Quando ela pede a relação, ela está querendo a função, nesse caso, né, quando mostra o gráfico. Ok? Vamos para a nossa questão de número 2.